Olá, pessoal. Meu nome é Gladstone Rodrigues Carvalho, eu sou pesquisador da EPAMIG e é uma alegria muito grande participar desse curso, né, oferecido aí pela Embrapa, em parceria com outras instituições, falando um pouquinho da experiência sobre a cafeicultura, principalmente a cafeicultura do estado de Minas Gerais. Então, nossa primeira aula hoje, vou estar abordando a questão do panorama da cafeicultura na região do Cerrado, aí na sequência outras aulas seguirão, como de cultivares, como de implantação, como novas tecnologias, enfim. Eu não tenho dúvida, quem conseguir concluir todo o curso, ele terá um grande conhecimento sobre a cafeicultura da região, principalmente a cafeicultura do Cerrado. E nós procuramos organizar de maneira que tanto os diferentes atores da cadeia pudessem aproveitar essa oportunidade. Então, tanto aqueles que estão mais avançados na cafeicultura, seja produtores, ou seja estudantes, ou seja consultores, o conhecimento é uma coisa que vai sendo acumulativa, né? Então, essas pessoas terão a oportunidade de crescer muito ao final do curso. E também para aqueles que estão iniciando, ou têm curiosidade, né, principalmente o pessoal das cafeterias, os consumidores, querem saber um pouquinho como que é a vida, né, no campo, como que é a realidade de uma produção, principalmente a região do Cerrado. Então, o conteúdo foi elaborado dessa maneira, grandes professores, gente que tem bastante experiência. Então, no meu caso específico, eu tenho uma felicidade grande, que além de ser pesquisador, eu também sou produtor e também vivi, né, muitos anos da minha história na cafeicultura na região do Cerrado. Então, é com entusiasmo, alegria, que a gente vai dar início a esse curso, com certeza será um sucesso. Bom, vou estar abordando nessa nossa primeira aula sobre um pouco do bioma cerrado, né, contando um pouquinho a história dessa evolução da cafeicultura para essa região que hoje é o celeiro, né, da produção agrícola brasileira. Falar um pouquinho sobre o cerrado em Minas Gerais, um enfoque maior na nossa cafeicultura mineira, e aí a gente vai evoluindo, né? Chega na cafeicultura específica do cerrado, que é o alvo principal do nosso curso de hoje. Todo o sistema organizacional, vocês vão ver que e sempre será um diferencial da região. A denominação de origem, que para muitos é uma coisa nova, mas tem contribuído principalmente para que o consumidor final possa fazer boas escolhas, né? Quando você busca um produto que tenha denominação de origem ou algo semelhante, e caminhando para o final, as particularidades e as curiosidades que norteiam aí essa cafeicultura do Cerrado. Então, o objetivo da aula, como eu mencionei no início, é difundir as características do sistema de produção de café da região do Cerrado. Essa é a proposta, né? Essa foi a demanda inicial para nós, como forma de orientar estudantes e profissionais ligados ao agronegócio café sobre as particularidades da cafeicultura da região. Então, nós vamos abordar um pouquinho do passado, do presente e as expectativas do futuro. Aqui algumas literaturas, e eu destaco principalmente o último, né, que é esse livro que nós tivemos a alegria de editar sobre a cafeicultura do Cerrado, que foi lançado ano passado. Muita novidade, muita informação interessante. E aí caminha pelo Café Arábica, da EPAMIG, né, um livro que esse contempla um pouquinho mais, não só o Cerrado, mas também Minas, e outras publicações que estão aí disponíveis, acessíveis para quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais na área técnica, como também nesse ambiente virtual. Hoje a gente consegue acessar qualquer publicação, qualquer tema, qualquer conteúdo, né, sobre café. Bom, falando um pouquinho do bioma cerrado e a característica desse bioma, né? Então, e não apenas em Minas, nós temos cerrado em vários estados brasileiros, né? Então, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, caminha pelo Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim. E Minas Gerais, que é onde eu estou, né? Onde eu trabalho, onde a gente vai abordar mais, representa em torno de 57% da nossa área. Então, o bioma cerrado contempla 203,9 milhões de hectares e 24% do território nacional. Aí a importância do cerrado. E não só em termos produtivos, como aptidão agrícola, como expansão de fronteira,
mas também como grande contribuição da bacia hídrica, né? Então, muitas das vezes, a gente está no cerrado, produzindo, plantando, vivendo, a gente não tem a experiência do que aquela região, os rios, os lagos, as minas, contribuem para a bacia hídrica brasileira. Então, o cerrado, hoje, ele contribui aí um destaque, né, para o Rio de São Francisco, que tem no seu nascedor em Minas Gerais, né, próximo ali a São Roque, Medeiros, 94% da contribuição da vazão ele está dentro do bioma cerrado. E contribui com um total de 15% da vazão. Então, toda essa bacia hídrica mineira, né, e brasileira, 15%, de alguma maneira, ele passa e caminha pelo bioma cerrado. É um bioma que é recente, se você analisar, se comparado a outras regiões produtoras do país, né, e aí a gente vai discutir um pouquinho, né, o que contribuiu para que ele se tornasse essa grande potência. E aqui nós temos, né, uma distribuição da cobertura desse bioma. Então, isso a nível nacional, depois a gente vai extrapolar um pouquinho para as condições de Minas, mas hoje nós temos aí de exploração desse bioma em torno de 29,46%, que são as áreas plantadas ou cultivadas dentro do bioma cerrado. Ainda 43,4% cobertura, né, e 56,6% de cobertura natural. Então, tem um espaço muito grande para quem quer produzir e tem um espaço também muito grande para a conservação da nossa biodiversidade. Falando especificamente de Minas Gerais, então eu destaco aqui como que está distribuído o uso do nosso cerrado, né, em termos de exploração comercial, de preservação ambiental. Então, hoje nós temos aí, em torno que essa figura aqui, né, colorida de verde, nós temos aí 47,9%, segundo dados de 2015, da área ainda preservada com vegetação natural, que é uma vegetação não de cerrado, mas área preservada, e apenas aí com agricultura anual, em torno de 5,6%, e agricultura perene, 3,7%. Essa agricultura perene é exatamente onde o café está inserido, né? Então, dentro do bioma cerrado, o café está inserido numa exploração comercial que representa em torno de 3,7%. Até 2015 não tinha mineração, área plantada com pastagem. Pastagem, na verdade, é a base, né? Então, tanto hoje a gente tem os modelos de integração, você explora comercialmente, mas você também ainda mantém a pastagem, de 35,6%. Então, aqui representa a característica do nosso bioma, e mais o bioma cerrado, e mais concentrado na nossa região aí, noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, a gente tem um predomínio maior do cerrado dentro do estado de Minas Gerais. Por que houve essa expansão, né? Por que houve essa expansão da agricultura e da exploração comercial do cerrado? Então, nós tivemos aí a demanda por áreas, né? Isso não é novo, é antigo, a demanda por novas áreas, os valores e custos, né, para quem tinha interesse em expandir, nada diferente do que acontece hoje. Então, pessoas da nossa região, regiões mais exploradas comercialmente, migram para outras regiões, né, na busca de expansão, de crescimento, de oportunidade de trabalho. Nós tivemos aí uma necessidade do aumento de produção, e essa necessidade ela é contínua e anual. A expansão da urbanização do país, aí eu destaco aqui essa foto, né, que mostra aí o início de Brasília e o quanto a construção de Brasília representou para a exploração comercial e a expansão, tanto área urbana como agrícola, da região do Cerrado. E, principalmente, falando um pouquinho como agrônomo, como quem também vivencia a nossa agropecuária, a busca por áreas aptas, áreas mecanizadas. Essa é uma característica única da região do Cerrado,
que é a oportunidade de mecanização. Quando você tem a oportunidade de mecanização, você tem a oportunidade de fazer a diferença com expansão. E é isso que o Cerrado ele nos auxilia. E aí, com tudo isso, né, nós tivemos a expansão agrícola em direção à região do Cerrado. Quais são alguns destaques que a gente poderia mencionar nessa aula de hoje que foram realmente, fizeram a diferença pensando especificamente na agropecuária? Primeiro, eu vou contar um pouquinho da história, né, que é um programa chamado PADAP. Então, quem tiver curiosidade pode até entrar um pouquinho mais a fundo, né, na literatura, que é um programa de assentamento dirigido na região do Alto Paranaíba, especificamente ali no entorno de São Gotardo. Nessa época, teve todo um programa de incentivo, tanto de aquisição de área como estímulo à produção, e várias pessoas migraram de outras regiões. Teve uma parceria muito grande da cooperativa de Cotia, e com isso, São Gotardo, e dentro desse programa PADAP, ele mostrou o quanto o potencial do Cerrado para a agricultura. Um ponto importante desse programa, né, foram os desafios. Então, ao mesmo tempo que as pessoas vinham e buscavam oportunidade, áreas eram comercializadas, eram distribuídas, os desafios também começavam. Era conhecer a aptidão agrícola da região e conhecer as particularidades do solo do Cerrado. E essas particularidades, esses desafios, eles estimularam, né, a pesquisa, a inovação e o avanço tecnológico. Então, em 1973, criou-se também a Embrapa, que era a empresa brasileira, e é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, simultânea à Embrater, né, hoje as nossas empresas de assistência técnica e extensão rural, e com base de gerar conhecimento e de transferir conhecimento. Nessa sequência de demanda de geração de tecnologia, outras instituições surgiram, e aí a EPAMIG, que é a empresa que eu trabalho até hoje, dentre outras. A EPAMIG é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, com foco e o desafio em gerar conhecimento para fortalecer a nossa agropecuária. Então, se a gente fizer uma avaliação da expansão para o Cerrado e a constituição das instituições, a gente vê que, ao mesmo tempo que o Cerrado avançou, né, e hoje é o celeiro da produção da agropecuária brasileira, o Cerrado também ele incentivou os governos da época a constituir as instituições que foram e são ainda a base do conhecimento. Então, sem conhecimento não se avança. E acho que essa foi a proposta da Embrapa quando idealizou esse curso. Um pouquinho, né, detalhando um pouquinho com o cenário atual da produção agrícola no Cerrado. Então, nós temos aqui nessa linha verde as lavouras temporárias. Isso não é novidade, né? Quando você caminha pelas rodovias ou faz uma vista aérea, você percebe que a grande produção, né, nas regiões do Cerrado são dos produtos anuais, né, das lavouras anuais, como milho, como soja, como feijão, como algodão, e um percentual menor, a gente percebe até bem estabilizado, né, das lavouras perenes, como café e outras espécies florestais, frutíferas, enfim. Pela abrangência do bioma cerrado, a gente percebe que não existe limite, né? Hoje o conhecimento não existe limite para se produzir. Nós temos tecnologia hoje para explorar da forma comercial qualquer região produtora do país. Mas, sem dúvida alguma, a expansão dos culturas anuais, elas são referência no Cerrado. Quais são as tecnologias, trazendo um pouquinho da área técnica, que eu destacaria como um grande diferencial, né? Diferencial para a exploração agrícola, principalmente a cafeicultura na região. Vou citar alguns exemplos. Tem um exemplo clássico,
que é a correção da acidez e manutenção da fertilidade dos solos. Então, se a gente fizer uma busca na literatura antiga, você percebe que não se produzia, não se imaginava em produzir grãos, principalmente café na região. Tem algumas histórias, né, que falam, por exemplo, que tem em Campos Altos, um município produtor de café, está dentro da área do Cerrado, e aí tem uma área enorme na época, né, uma área com vegetação nativa, e aí o cafeicultor ele cedeu, né, uma parte dessa gleba para que alguns dos filhos tocassem a produção. E ele simplesmente abriu a área, plantou café, mas na verdade, sem o conhecimento, o café não avançou. Então, depois de alguns anos, graças às universidades, Embrapa, algumas pessoas, né, identificaram que era possível produzir, mas que era essencial corrigir a acidez do solo. E isso se faz hoje, até nos dias atuais, com o uso de um corretivo chamado calcário. Então, foi uma grande revolução. Na sequência, o desenvolvimento de cultivares e a adaptação, né, de sistemas produtivos. Então, você vê hoje soja, várias cultivares de soja. Você vê no caso nosso específico do café, né? Então, um destaque para cultivar Catuai, que foi a base da expansão da cafeicultura no Cerrado. Então, sem dúvida alguma, hoje deve estar em torno de 50% a 65% a área do Cerrado ocupada com essa cultivar. Um grande diferencial para a época e hoje outras cultivares surgindo. A resistência genética a doenças e pragas, principalmente pragas, né? Nosso caso específico, por exemplo, o bicho mineiro, uma praga séria e severa para as condições climáticas do Cerrado. Então, uma busca constante, foi assim na época e continua. Conhecimento do manejo integrado. Então, no nosso caso específico do café, a produção ela caminhou pelo litoral, foi subindo, né? Então, começou em 1727, o café foi avançando, subiu ali Pará, tem toda a história, passou por Rio, foi até o Paraná, veio voltando um pouquinho, São Paulo, Minas Gerais. Minas Gerais ocupou a área montanhosa, que era a área fértil, e aí você migra para uma região do Cerrado. Então, foi necessário muito investimento em crescimento, muito investimento em pesquisa, para poder gerar o que nós chamamos de manejo integrado, tanto de praga quanto doença, e dar tranquilidade para o produtor, para que ele pudesse produzir e ter produtividade. O manejo de conservação do solo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a questão dos plantios diretos, o quanto avançou, e a tecnologia da mecanização, que foi, sem dúvida alguma, a base, né? Então, as pessoas mudaram para o Cerrado, porque elas queriam extensão de área, mas, ao mesmo tempo, quem conhece um pouquinho de culturas anuais sabe que é muito difícil plantar em escala comercial sem mecanização. E a mecanização depende do relevo, e o Cerrado tinha essa condição. Então, à medida que o Cerrado foi avançando também os desenvolvimentos de máquinas e equipamentos. Falando um pouquinho, né, de cafeicultura em Minas Gerais, para quem não tem essa afinidade, antes da gente começar a pontuar as características do Cerrado, nós temos aqui o estado de Minas Gerais, é o maior estado produtor de café do Brasil, tá? Então, nós temos diferentes regiões produtoras. Então, nós temos aqui a região do noroeste de Minas, que contempla um pouquinho a área do Cerrado. Nós temos aqui o Triângulo Alto Paranaíba, que está dentro do limite do Cerrado. Agora, já caminhando um pouquinho para o sul de Minas, nós temos sul e sudoeste, um destaque para a cidade de Três Pontas. Oeste de Minas, quem conhece um pouquinho o Piauí, a região de São Roque, outra região produtora, o Campo das Vertentes, que recentemente conseguiu indicação geográfica, que Santo Antônio do Amparo, Bom Sucesso, Oliveiras, outras regiões produtoras. As Matas Divinas, são uma região mais tradicional, e o Vale do Rio Doce, que contempla um pouquinho do Jequitinhonha e outros mais. Em termos de evolução da produtividade, aqui, graças à tecnologia, então a gente, como eu mencionei no início, quando avançou a instalação de empresas de pesquisa para fortalecer o Cerrado, essas empresas não apenas fortaleceram o Cerrado, mas gerou tecnologia para toda a cafeicultura mineira e brasileira. Então, um avanço muito grande, se a gente pegar aqui em 2001, a média de 16,49 sacas, e 2020, estimado em torno de 32 sacas.
Então, praticamente não houve aumento e acréscimo de área, mas houve um aumento de produtividade. Isso é reflexo da tecnologia. E como é o Cerrado? O que é essa região? O que ela faz? O que ela representa? Então, o Cerrado é uma região bem definida, né, dentro do estado, que contempla, está dentro do bioma Cerrado, começa aqui no município de Campos Altos e caminha até o município de Unai, né, em outras regiões mais. É uma região que tem um sistema organizacional baseado no associativismo e cooperativismo. Principalmente o associativismo, foi um diferencial para a região, com um perfil de produtores inovadores, muitas histórias, né, sobre o início da cafeicultura, e essas histórias, elas retratam sempre pessoas que estavam no Paraná, como saiu recentemente agora um vídeo de um produtor de patrocínios, Zé Carlos Grossi, que ele trabalhava no setor privado e sempre era filho e descendente de cafeitor e migrou para o Cerrado em busca de oportunidade de área de extensão, né? Então, isso é a característica. E essas pessoas foram, né, oriundas de diferentes regiões do país, em geral áreas já tradicionais do café, mas pessoas arrojadas, inovadoras, que foi a base da constituição dessa cafeicultura. Escala e padrão de produção, né, áreas, extensão e uma condição climática bem definida. Então, nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Isso ajuda a planta a crescer e, ao mesmo tempo, contribui para uma boa colheita e produção de cafés finos. Um elevado nível tecnológico, a própria visão inovadora. O grande diferencial, que é o relevo plano. Então, isso possibilita a mecanização, é o que faz do Cerrado a região cafeira mais mecanizada do país. E, por essa visão de futuro, foi a primeira região, né, cafeeira com denominação de origem do Brasil. A gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Aqui, relembrando um pouquinho da história, né, da cafeicultura. Então, os primeiros cultivos foi em 1972. Então, nós estamos fazendo essa aula de hoje. E esse ano, o Cerrado completa 50 anos da cafeicultura. Então, na internet já tem aí várias atividades acontecendo simultaneamente. Então, quem tiver interesse, fala assim, programação de 50 anos da cafeicultura no Cerrado. Então, vocês vão ver que o sistema organizacional já está divulgando e fazendo toda uma agenda de promoção dessa cafeicultura. É importante contribuição da pesquisa agrícola liderada pela Embrapa, né? Aí eu citei anteriormente, que é a questão da calagem, né? O uso de um corretivo que possibilitou a expansão da cafeicultura. Então, em 1975, nós tivemos uma geada no Paraná, e esse foi também um fato, um fenômeno que impulsionou essa migração de produtores do Paraná para o Cerrado, como eu mencionei, o caso específico aí de vários grandes produtores hoje na região de Patrocínio e no seu entorno, né, que compreende o Cerrado. Então, um problema numa determinada região estimulou essas pessoas a buscarem oportunidade. O papel da pesquisa, como Embrapa, IAC, IBC, posteriormente Epamig e outras. Então, em Patrocínio, tinha um campo experimental do Instituto Agronômico do Café IBC, Instituto Brasileiro do Café, né, desculpa, o IBC, e cultivares eram testadas, informações eram geradas, e aquilo servia de subsídio para toda a região. Em 1984, nós tivemos a primeira criação da associação, chamada ACA, né, Associação de Cafeicultura de Araguari, e a partir da ACA, várias outras associações foram desenvolvidas. Em 1986, a criação da CARPA, que é a Associação dos Cafeicultores de Patrocínio, e a partir da criação da CARPA, outras associações foram se consolidando, por isso que eu disse que é um modelo bem focado no associativismo, tendo em vista a necessidade de difundir o conhecimento. Em 1991 foi criado o Seminário do Café do Cerrado, né, que existe até hoje, né, organizado pela ACARPA, acontece em Patrocínio, foi sem dúvida algum um grande diferencial. E aí eu conto uma historinha que eu tive a oportunidade, a primeira vez de ir a Patrocínio, eu não conhecia, eu sou aqui da região do sul de Minas, nesse campo das vertentes. Então, eu fui em Patrocínio em 1994, ainda estudante, participar de um seminário. E eu lembro e recordo que, na época, nós ficamos num sítio,
junto com o grupo da EPAMIG, quem diria que no futuro estarei aqui hoje, né, trabalhando na EPAMIG, e ao final, todo o glamour do Cerrado, né, o Cerrado gosta de fazer coisas bem feitas e coisas boas, nós tivemos um show do Almir Sater. Então, até pouco tempo, eu ainda guardo uma assinatura do Almir Sater, uma bandeirinha, que é a bandeirinha do Cerrado, esse 1994. Então, e assim vai construindo as histórias, né? Em 1992 foi criado o CACER, aqui, sem dúvida alguma, já foi um grande salto da cafeicultura. O CACER era o conselho para fazer a gestão das associações, então, e promover a qualidade dos cafés da região. As associações foram sendo constituídas, cada uma pensando no seu entorno, e em 1992 houve essa grande decisão de criar esse conselho para fazer a gestão das associações e mais um salto na cafeicultura. Fruto dessa proposta do CACER, em 1993 foi lançado o primeiro selo, né, chamado Café do Cerrado, já com essa visão de dar identidade à região, e esse selo durou por vários anos, até 2013, até 2011, né, quando foi criado um novo selo chamado Região do Cerrado Mineiro, que é o selo que nós temos até hoje. Então, nessa evolução até o novo selo, em 1995 teve a criação da Expocacer. Já veja que existe uma cronologia, né? À medida que a cafeicultura vai expandindo, o conhecimento vai sendo difundido, novas oportunidades vão sendo demandadas. Então, a Expocacer veio para substituir a cooperativa da época como um foco exportador, e a partir da criação da Expocacer, em 1996, já teve o primeiro embarque de café do Cerrado. Então, essa visão, essa necessidade de crescimento. Em 2009, com o intuito de profissionalizar um pouco mais o CACER, o conselho, passou a se chamar Federação dos Cafeicultores do Cerrado, e a federação até hoje é a entidade que faz a organização e a gestão e a difusão de todo o sistema, tá? E em 2013, a oficialização da DO, que eu disse no início, foi a primeira região cafeeira com denominação de origem. Aqui alguns números, né, atuais do Cerrado. Então, compreende a região 55 municípios, são 4.500 produtores dentro dessa área que contempla o Cerrado Mineiro, né, que nós estamos falando do Cerrado Mineiro, eu vou pontuar mais, mas que fique claro que o Cerrado Mineiro é um núcleo central de dispersão de informação e para todo o Cerrado. Sempre as coisas começam dentro do Cerrado Mineiro e ali ele expande para toda a região produtora, não só do Cerrado brasileiro, mas também de outras regiões produtoras do estado. Em média, são 6 milhões de saca, né, dentro desse leque de 4.500 produtores. São 100 mil hectares irrigados, quase 50%, eu diria que esse número hoje já deve ter ultrapassado 50%, tá? E em 255 mil hectares, que é a área, tá, de café. Aqui são os municípios, para quem não conhece especificamente, né? Então, nós temos os grandes municípios, e eu destaco, por exemplo, Patrocínio é um grande município, mas no seu entorno existem vários outros municípios. Então, no Cerrado, a gente fala que são as macro-regiões, né? Então, você tem a macro-região de Patrocínio, você tem a macro-região de Araxá, e aí no seu entorno, outros municípios com relevância, totalizando 51 municípios dentro dessa área de produção do Cerrado. Como está organizado hoje o sistema Café do Cerrado? Então, ele é constituído por associações, né? Então, nós temos aqui a Carpa, que continua até hoje, né? Que é a Associação de Patrocínio, de Araguari, né? E assim vai caminhando, a Moca, a Socafé em Carmo e Paranaíba, a Sogotardo em São Gotardo, que são associações todas vinculadas à Federação do Cerrado. Existe uma fundação, que é a Fundacer. A Fundacer, ela faz o trabalho de capilarização, de demanda de pesquisa, de fomento à assistência técnica, né, de apoio a todas as ações da federação. Então, é uma fundação de apoio ao Café do Cerrado. E o sistema cooperativista, por isso que eu mencionei no início. É um sistema associativista e cooperativista.
Então, nós temos aqui, são 7 cooperativas, né, a Carmocer, Carpec, Ecoagril, né, que fica em Unai, tem um apelo forte em grãos, mas um braço importante, né, do setor cafeeiro, Coca-Cola da Guari, Copadap, São Gotardo, Montser, em Carme Paranaíba, e a Expocacer, que continua até hoje, que foi a cooperativa constituída para fazer a exportação. Bom, além das instituições ligadas ao sistema federação, nós temos outras organizações. Então, nós temos aquelas que têm um foco comercial, como, por exemplo, a Cochupé, né, que é a maior cooperativa de cafeicultura do mundo, teve a sua base em Guaxupé, iniciou no Cerrado, em Monte Carmelo, caminhou para Coromandel, e esse ano a Cochupé inaugurou uma grande estrutura dentro do município de Patrocínio, mais recentemente Copercitrus, outras como Capec, cooperativas menores, várias empresas ligadas tanto ao ramo de defensivos, fertilizantes, quanto de máquinas e equipamentos. Então, uma região que está totalmente contemplada com empresas que são demandadas pelos produtores, tanto na área de comercial de produtos, quanto na área de máquinas e equipamentos. Uma grande estrutura de armazenamento e comercialização. Então, é muito comum no Cerrado, além das cooperativas e armazéns privados, o agricultor ter o seu próprio armazém, e um leque de oportunidade de empresa. Praticamente todas as empresas compradoras de café do Brasil, elas operam de alguma maneira com algum canal dentro do Cerrado. E para dar suporte a toda essa estrutura, um grande polo prestador de serviço. Então, se você quer consertar uma marca, quer adquirir uma peça, um equipamento, quer fazer uma adaptação, com certeza dentro dessa área de limite você encontra o prestador de serviço. E, por outro lado, além do foco comercial, não é diferente, pela grandeza da região, ou simultâneo à grandeza da região, um apoio na área com foco em recursos humanos, assistência técnica e geração de conhecimento, que são as empresas públicas ou empresas privadas com esse viés, com esse foco. Então, aqui eu destaco a EPAMIG tem um campo experimental em Patrocínio, então uma área com mais de 200 hectares, com 85 hectares de café, uma base tanto de desenvolvimento como de validação de cultivares e outras tecnologias, uma base de apoio em Embrapa, outras universidades que não estão com base física na região. Nós temos universidades federais, como o campus da UFV, em Rio Paranaíba, o campus da Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, e Patos, e Uberlândia, a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, com a base Unai, vários institutos federais, Triângulo Mineiro, com campos em diferentes regiões, universidades privadas, como o ICEP, o Unub, o Unipan e outras, formando recursos humanos, gerando informação, grandes programas de assistência técnica, como a Emater, que a pluralidade da Emater dentro do Estado, na região não é diferente, complementa o trabalho da Emater, um programa Sebrae do Campo, a TG Senar, quase todas as cooperativas e empresas do setor de produtos têm um corpo técnico altamente qualificado para estar dando suporte, enfim. Então, você tem uma estrutura que oferece condição e capacidade de atender a demanda do produtor, tanto gerando conhecimento quanto transferindo conhecimento. Então, a grande marca da cafeicultura do Cerrado é o programa Café Produzido com Atitude. Então, isso está na página da federação. Então, é um conceito responsável, onde os cafés são produzidos com práticas sustentáveis, todo um acompanhamento do sistema produtivo de maneira a preservar o meio ambiente e garantir um produto de qualidade. A rastreabilidade, então, a denominação de origem e os produtores ligados, eles recebem um selo, a gente vai detalhar mais à frente, que permite você, através de um QR Code, saber toda a história de produção daquele produto. E um padrão de qualidade. Então, como é uma região que tem um período chuvoso bem definido, período seco também, na época da colheita, você tem um padrão de qualidade único, com sabor e aroma bem característico, que foi, sem dúvida alguma,
um ponto importante para que a DO fosse constituída. Então, falando um pouquinho de DO, o que é a denominação de origem? Então, um café, para possuir, ele precisa receber o selo de origem. Então, não é qualquer produtor que consegue ter esse selo. Esse selo existe todo um critério e rigor, né, que sob a gestão da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. E esse selo ele é emitido pela federação. Então, para que eu tenha o selo, quais são os requisitos? Então, eu trouxe aqui algumas questões, mas vocês podem entrar no site da federação e você tem acesso. Primeira coisa, se eu quero um selo da denominação de origem, eu preciso estar na região, né? Então, não adianta eu, como produtor do sul de Minas, querer um selo da denominação de origem do Cerrado. Você está produzindo café no Cerrado, né? Pela distribuição geográfica da região, é um café produzido entre 800 e até 1.300 metros de altitude. É uma região produtora de arábica, então a DO do Cerrado ela é oferecida, é possível você adquirir a DO do Cerrado apenas para produtores de café arábica, e o cafeicultor precisa assinar um termo, onde ele atesta que ele está produzindo seu café com boas práticas agrícolas, que ele respeita a legislação vigente no país. Então, são alguns critérios. E como que eu faço para obter esse selo? A partir do momento que eu estou totalmente alinhado com esses requisitos. Então, o café, para receber o selo, tem que estar no armazém credenciado, seja de cooperativa ou privado. Existem vários armazéns credenciados pela federação. Você tem que fazer a solicitação do selo, né? Isso tem toda uma orientação pronta. Vai uma amostra daquele café que você quer receber o selo de origem. Esse café, então, ele é provado sob a chancela da federação e somente cafés acima de 80 anos você tem o selo de origem. Então, aqui só ilustrando um pouquinho, né, de tudo isso que eu falei. Então, aqui é o selo de origem, aqui está o código. Então, se você chega no comércio, na gôndola, no supermercado, numa grande cafeteria, com o QR Code, se o café for produzido no Cerrado com o selo e tiver o selo de origem, a DO, você vai conseguir toda a informação de rastreabilidade do café. Então, o certificado que o agricultor recebe, aqui são as informações da região, e aqui como que vai o selo, tanto na sacaria, esse aqui é um selo que acompanha a sacaria para exportação, quanto nos cafés processados. Eu trouxe apenas um exemplo para mostrar que o selo de origem ele não apenas interessa ao sistema produtivo, mas ele interessa mais ao consumidor. Então, se você vê e detecta, no caso específico da DO do Cerrado, existem outras DOs, outras IGs, mas no caso específico da DO do Cerrado, se você tem o selo, aquilo já te atesta que o café é produzido respeitando, né, as boas práticas agrícolas e tem no mínimo 80 pontos, ou seja, é um produto de qualidade. Até hoje já foram mais de 900 mil sacas certificadas com selo. Existe também aí como que eu selo, né? Então, por exemplo, cafés exportados, a empresa de exportação paga um valor, produtores que querem selar o seu café ou que querem colocar o selo em produtos acabados, ele paga um outro valor, ou até tem isenção, que é produtores dentro do sistema, enfim. São algumas regras para que aqueles produtores interessados que atendam aqueles requisitos, que eles possam adquirir o selo Café do Cerrado. Então, a DO hoje já foi enviado, né, para mais de 70 compradores do mundo, compram, né, café com o selo de origem, são mais de 30 países de destino. Então, você vê assim, que não apenas o consumidor brasileiro, mas o consumidor lá fora tem todo o interesse pela rastreabilidade, né? E mais de 1.000 produtores, cafeicultores credenciados. Então, numa região que nós temos 4.500 produtores, nós estamos aí com um pouco mais de 1.000 produtores credenciados. Então, existe um grande espaço para crescer e desenvolver. Isso vai crescer e desenvolver a partir do momento que o consumidor ele buscar sempre cafés com o selo de origem. Quando ele vai buscando cafés com selo de origem, ele estimula os cafeicultores a cadastrarem a federação e a terem a oportunidade no futuro de selarem os seus cafés.
É aquilo que eu mencionei um pouquinho no início, são alguns sites, algumas matérias que estão rodando aí, falando um pouquinho sobre os 50 anos da Cafeicultura do Cerrado. Quem já assistiu, acho que sempre vale a pena rever. Quem não teve a oportunidade, busca, né? Eu deixei aqui os links. Esse link está contando histórias, são vídeos que estão sendo produzidos quinzenalmente. Aqui saiu recentemente uma matéria no Globo Rural, isso fica tudo hospedado aí no YouTube, em páginas das sites oficiais, que falam um pouquinho do que é essa nossa cafeicultura. Outro destaque também que eu gostaria de dar, além de estar completando 50 anos de Cafeicultura do Cerrado, esse ano, de forma histórica também, são 10 anos do prêmio Região do Cerrado Mineiro. Então, esse prêmio ele foi idealizado pela federação para estimular os produtores a produzirem cada vez mais e com qualidade. Então, são 3 categorias: cafés naturais, cafés descascados e os cafés fermentação induzida. Então, aqui já são os valores estabelecidos para cada saca. Quem tiver interesse, tanto em acompanhar a premiação, ou adquirir café do prêmio, ou enviar a amostra, não sei se ainda dá tempo, né? Mas tem aqui o site que tem toda a informação sobre o prêmio. Então, esse ano, além dos 50 anos da Cafeicultura do Cerrado, a região também está comemorando 10 anos, né, do prêmio Região do Cerrado Mineiro. Um pouquinho do município de Patrocínio, onde as grandes decisões são tomadas, onde é a sede da federação, é o maior município produtor de café do mundo. Então, quem é do ramo não conhece, vale a pena visitar Patrocínio, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, respira café, né, tanto internamente quanto no seu entorno. Então, é um grande polo, é um centro comercial, um centro industrial, um centro de desenvolvimento da cafeicultura do Cerrado. E quando a gente olha, apesar de ter apenas 255 mil hectares, num universo de mais de 1.000 hectares, de 1 milhão de hectares, aliás, que é a cafeicultura mineira, você vê os 10 maiores municípios produtores de café de Minas Gerais, 5 municípios estão na região do Cerrado. E um grande destaque do Patrocínio como o maior produtor de café, que na safra 2021, segundo dados, né, do site Patrocínio Online, produziu aproximadamente 1 milhão de sacas. Então, mostra o que é o café para a região e a dimensão que ele ocupa dentro da área agricultável do município. Então, fica aí um convite. Existem lá vários armazéns, tem a sede da federação, tem o campo experimental da Epamiga, eu vou detalhar um pouquinho do que nós temos, que é possível visitar. Tem uma cafeteria chamada do Cerrado, cafeteria que semanalmente, mensalmente, coloca o café do produtor, você consegue acompanhar a torra, a preparo, diferentes drinks de café, adquirir um bom café do Cerrado. Então, quem não conhece, fica aí o convite para visitar a região, especialmente o município, né? Quem é apaixonado pelo café, com certeza quer visitar o maior município produtor de café do mundo, não apenas do Brasil, o maior produtor de café do mundo. Em Patrocínio também, né, que dentro do campus experimental da Epamig, o maior banco de germoplasma do estado de Minas Gerais. Então, é uma unidade de preservação da variabilidade das espécies, principalmente arábica. Hoje, quem tem curiosidade, se você for a Patrocínio, for no campus experimental da Epamig, você consegue caminhar por essa área de 8 hectares, aqui é o centro, né, desse banco de germoplasma, e conhecer um pouquinho da história, desde o primeiro café introduzido que eu tive, que é 1727, até a última cultivar registrada pela Epamig, que é o MGS Paraíso 2. E existem outras espécies, vai ter a oportunidade de degustar frutos ali no momento da visitação, se for um período de colheita, tamanho diferente, formato de folha, aspecto de planta, plantas que, até para quem conhece um pouquinho de café, você chega, você nunca imagina que aquilo é um café, né? É uma planta, é um pé de café, como a gente costuma dizer aqui no interior. O fato da Epamig estar no Cerrado e outras instituições, esse é um projeto também que eu gostaria de destacar, né, com um dos avanços, né, da cafeicultura da região. É um projeto de validação de cultivares de café, está encerrando esse ano, dentro dessa proposta de trazer a tecnologia, difundir.
Então, um esforço conjunto entre Embrapa, EPAMIG, Fundação de Pesquisa. Nós, em 2016, implantamos um projeto de difundir as novas cultivares. Então, na época, né, a ideia do projeto, isso aqui são dados do Ministério da Agricultura, isso é só para reforçar a importância da pesquisa agropecuária na região, né? Então, nós tínhamos aqui os dados do Ministério, em 2017, basicamente, essa coluna em azul é a variedade tradicional, Catuai, vermelho, outra variedade tradicional, e em verde aqui as novas cultivares. Então, hoje são mais de 141 cultivares registradas. A gente percebe que até 2017 o predomínio era das cultivares antigas. Então, a IPAMIG e parceiras, nós idealizamos uma demanda do setor produtivo, implantamos um projeto de difusão das novas cultivares, e nós tivemos uma alegria enorme no levantamento feito agora em 2021, que o número, segundo dados de 2017, o predomínio era em torno de quase 70% de cultivares antigas. Em 2021, esse número veio para 12% de cultivares antigas e quase 67% de novas cultivares. Ou seja, a importância da presença das instituições de pesquisa como forma de levar o conhecimento gerado até o setor produtivo. E quando você lembra do slide anterior que eu mostrei, a grandeza da região, então vocês viram que grandes empresas de pesquisa, grandes universidades públicas e privadas estão, né, dentro da região do Cerrado. Aqui, como curiosidades, né, a cafeicultura do Cerrado é uma cafeicultura que tem quase 50% irrigado, tanto pivô quanto gotejo, mas tem também grandes áreas sequeiras. À medida que você vai caminhando para Goiás, para as divisas com o estado de São Paulo, você tem um predomínio de área irrigada. À medida que você vem caminhando mais para as regiões sul de Minas, Campo das Vertentes, a gente tem uma área mais sequeira em função dos regimes, das frequências e regime pluviométrico de cada região. Mas é uma região, tanto área sequeira como irrigada, é uma região que tem um apelo muito forte, né, no sistema sustentável de produção, vem crescendo muito, né, o manejo de culturas intercalares, como braquiária, que melhora a microbiota do solo, tanto na formação quanto na área em produção. Mais recentemente, o mix de leguminosa, né, que é outro conceito diferente, um conceito que vem crescendo muito, onde você reúne, né, algumas espécies, essas espécies com capacidade de florescimento em épocas distintas. Então, isso cria um ambiente, principalmente, para abrigo dos inimigos naturais, que vão realizar o controle das principais pragas e reduzir a ocorrência de doenças na cafeicultura. Além dessas espécies, cultivos como feijão, mas é um consórcio mais antigo, já bastante disseminado, principalmente nas agriculturas familiares, e o Cerrado vem crescendo muito pela própria característica da região, o cultivo de soja. Então, o cultivo intercalar de soja e café é uma tecnologia que cresceu muito, principalmente no ano passado. Ano passado, o Cerrado sofreu uma geada, 2021, e como forma de recuperar as lavouras com um aumento de renda, os agricultores intensificaram o cultivo de soja em meio ao café. Dentro desse conceito de produção sustentável, e pelas características, existe uma pecuária forte no Cerrado, existe uma avicultura forte no Cerrado, então vem crescendo muito a produção do composto orgânico e a fertilização das lavouras, não apenas com os adubos químicos, mas os adubos orgânicos. Então, quem passa na rodovia ou quem visita, vê que é um componente que vem crescendo muito na região do Cerrado, dentro desse conceito de produção sustentável. Aqui, também, coisa nova, um grande desafio, que é a substituição dos produtos tradicionais pelos bioinsumos, né? Então, a ciência desenvolveu vários fungos e bactérias com a capacidade de atenuar, né, e controlar principais pragas e doenças da cafeicultura.
Então, a gente vê esse conceito de on-farm, né, onde o produtor ele adquire a matéria-prima e multiplica essa matéria-prima na propriedade. Então, você vê desde estruturas mais rústicas até estruturas mais sofisticadas. Então, esse conceito de on-farm multiplicando vários ativos, vem crescendo muito na região. É uma região mecanizada, então não se pensa em cafeicultura do cerrado se não for cafeicultura mecanizada. E em todas as etapas de produção, desde o plantio, vocês terão a oportunidade de ver em uma das próximas aulas, o plantio, formação de lavoura, e a mecanização faz parte dessa estrutura. Então, aqui a gente vê uma máquina que faz o processo de recepa, como se fosse uma ensiladeira de milho, né? E até uma colhedora de café. É impossível hoje pensar na cafeicultura grandeza do Cerrado sem uma colheita mecanizada, sem a mecanização. Tá? Estruturas de preparo e processamento modernas, inovadoras, com capacidade de atender o que representa a região, né? Então, aqui mostra, né, um pouquinho dessa estrutura, né, terreiros pavimentados, cafés segmentados, cafés naturais, cafés descascados, a preocupação com a qualidade, né, todo um controle, isso é claro e evidente nas cafeiculturas. Essa intensificação da mecanização e essa necessidade de fazer mais e melhor, o conceito de agricultura de precisão foi muito comum, nasceu nas culturas anuais, e ele expandiu muito agora, tem expandido muito no café, então, visando aí melhorar o manejo, principalmente os fertilizantes, das aplicações, como da própria gestão, né? Então, as áreas são divididas, os equipamentos aplicam a quantidade exata, na área exata, conforme necessário dentro do talhão, dentro da lavoura. A gestão também, não só aplicar com eficiência, mas fazer as operações com eficiência, né? Então, hoje nós temos a agricultura 4.0, a internet 5G chegando, então, telemetria, enfim, várias ferramentas virtuais de gestão da propriedade. Então, esse sistema é um sistema muito inovador, que é o sistema da Solinfitec. Então, o agricultor está na propriedade e o sistema emite um alerta que vai começar chuvas. Então, aquilo automaticamente é orientado o produtor a suspender, o operador a suspender a aplicação, porque vem chuva aí, né? Logo vem chuva, e o operador, então, ele encerra a pulverização, e quando ele retoma, o sistema leva o trator, o equipamento, ao local exato aonde ele parou. E se por um motivo, naquele momento, ele está distraído, né? Pensando na namorada ou pensando nos problemas, esse sistema manda um alerta para o gestor e até que alguém, de alguma maneira, consiga comunicar que ele tem que suspender a operação, isso tudo conectado. Tem isso para pulverização, para adubação, para colheita, fluxo de café, enfim, muita coisa sendo avançada. Isso facilita a vida na gestão da propriedade. Aqui só mostrando, né, então a curiosidade também desse sistema Solinfitec. Então, nós temos aqui diferentes áreas, diferente qualidade de aplicação, sobreposição antes do sistema, e aqui a partir do momento que você coloca o sistema. Tá? Então, você consegue ter uma eficiência na aplicação. E não só de trabalho vive o cerrado, né? Então, pela própria característica dos cafeicultores, existe uma preocupação muito grande com o bem-estar dos colaboradores. São áreas que muitas vezes não estão próximas aos grandes centros, são distantes, então é necessário que você ofereça um bem-estar aos colaboradores. Então, são casas muito bem montadas, muito bem planejadas, né? A fé que é necessário, não importa qual que seja a sua religião, mas que tenham fé, então igrejas, ali são realizados casamentos, enfim, é muita coisa que acontece. Muitas das vezes a pessoa está na propriedade, a família está na cidade, e ele vai no final de semana, cada 15 dias, uma vez por mês, então é necessário que ele tenha ali, né, na fazenda, uma estrutura que possa dar dignidade, estimular o trabalho. O trabalho é importante, mas precisa ser prazeroso. Campo de futebol, né? O brasileiro gosta de jogar bola, todo mundo gosta de jogar bola,
futebol, academia, preocupação com a saúde, enfim, isso aqui é só um exemplo do que a região oferece, uma atenção que ela tem com os colaboradores. Bom, existem desafios, né? Então, vocês viram a evolução desde 1972 agora, o quanto cresceu a região do Cerrado, quanto o conhecimento cresceu no mundo todo, em todos os setores. Então, ela tem desafios hídricos, que é a relação entre a demanda para a produção do setor agrícola e os abastecimentos urbanos, por isso que cada vez mais busca variedades altamente eficientes no uso de água e sistemas de informação que contribuem para o pouco fazer muito, né? A expansão de outros produtos agrícolas, o agronegócio vem crescendo muito, bombando muito, a bola propulsora aí, principalmente do nosso estado, de outros estados, e aí você, com essas alterações climáticas que vem acontecendo, então uma relação muito dura com o café. Soja, algodão, milho, a possibilidade de fazer 2, 3 cultivos, trigo e outros mais, ali pressionando a nossa região cafeeira. É importante que tenha que conciliar isso, né? O que é café, o que vai ficar café e como a região vai estar lidando com isso. A demanda, essa redução gradativa dos agroquímicos em detrimento a um crescimento dos produtos biológicos, são um desafio. O consumidor que é cada vez mais exigente, ele busca isso, né? Consumir um produto que seja produzido de maneira sustentável, com segurança alimentar, enfim, então é um conceito que está crescendo, isso é um desafio. Preservar e fortalecer a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, sem dúvida alguma, toda a estrutura organizacional foi extremamente eficiente para colocar o Cerrado no patamar que está hoje, o café do Cerrado no patamar que está hoje, mas é sempre necessário estar discutindo o sistema, né? E esse é o grande desafio. Promover a cafeicultura familiar da região, não é apenas uma região com grandes propriedades, existe uma base de produtores familiares, mas o desafio é colocar esse produtor em evidência no mundo e promover a integração de todo esse pacote de pessoas e instituições dentro da região. Então, caminhando para o final, espero que vocês tenham, né, primeiro, aproveitado essa oportunidade. Quem não conhece, que vá conhecer, que essa nossa primeira aula vocês estimem para que vocês continuem fazendo os cursos, né, as aulas seguintes, e concluam o curso com um maior aproveitamento. Como deixar como considerações finais, que o Cerrado é uma região produtora de cafés importantíssima para o país, então é um polo exportador de informação, tá, não só para o Brasil, mas para o mundo. Várias visitações, tanto de clientes, consumidores, como de produtores de outras regiões. É uma cafeicultura altamente tecnificada, então ela cobra, né, da pesquisa, a geração de informação, né, tanto da pesquisa pública quanto da pesquisa privada. São cafeicultores que têm esse perfil inovador e colaborativo, esse é um grande diferencial, e é uma região que tem potencial, um enorme potencial de expansão para a cafeicultura, né, nesse conceito hoje que é possível produzir bem na região do Cerrado. Isso, lógico, que esbarra, né, no desafio que é as outras culturas que vêm pressionando o café, mas a região do Cerrado, não só o Cerrado Negro, mas o bioma Cerrado, é uma região com um enorme potencial de expansão. Então, eu encerro essa aula, espero que vocês tenham gostado. Tem algumas questões, né, para a nossa prova, fiquem tranquilos, são questões simples e básicas. Eu tenho certeza que quem prestou atenção ou quem não prestou ainda é tempo de voltar, né? Assista a aula novamente, vai conseguir responder e ser aprovado e mais do que isso, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, dar uma visão, um panorama da região do Cerrado. Então, estimular vocês, né? Quem conhece, que volte mais vezes, e quem não conhece, que coloque na agenda uma visitação para a Cafeicultura do Cerrado, especial o município de Patrocínio, o maior município produtor de café do Brasil e do mundo. Então, meu muito obrigado e bom curso a todos. E está aqui meu e-mail, estou à disposição, quem tiver alguma dúvida. Um grande abraço e bom curso.